Estamos de volta com o Gazeta News, edição da tarde. E você acompanhou ontem a posse de prefeitos e vereadores, toda essa mudança, né? Obviamente que acontece em algumas cidades, justamente com a posse desses prefeitos. Agora, nós sabemos que muitos terão desafios em suas cidades, o que ajuda também a compor o que será a realidade do Estado para o ano de 2025. Para entender o impacto, né, da chegada destes novos gestores, que já têm agora, no final de janeiro, a responsabilidade, por exemplo, de pagar a primeira folha, né, dos seus respectivos mandatos. Nós trouxemos aqui o economista Cícero Péricles, professor da Universidade Federal de Alagoas, nosso consultor aqui de economia, para que ele analise qual é a perspectiva que esses gestores também vão encontrar para os seus municípios. Muitos deles, né, Cícero? Muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta News. Você que já está se tornando um cliente, né, do nosso programa. Mas muitos desses prefeitos têm como desafio esse equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, essa dependência ainda de recursos federais. Essa é a realidade. Isso, é uma parte da realidade. O conjunto dos prefeitos, dos 102 prefeitos de Alagoas, eleitos, né, nesse processo agora de outubro passado, junto com os 1.100 vereadores, eles vão encontrar um cenário muito, mas muito melhor do que cada uma das gestões, né, que ele conheceu, cada uma delas, anteriores. Muito diferente, muito mais favorável, tanto que as condições de trabalho dos prefeitos, de todos os prefeitos, sem exceção, da capital até Pindoba, né, do maior até o menor, todos eles tiveram uma situação financeira infinitamente superior a décadas atrás, nesse processo evolutivo que vem desde 1988, né, com as transferências constitucionais para as prefeituras, transferências de funções, né? Antes, atividades que eram federais e estaduais foram paulatinamente sendo transferidas para os municípios, assistência social, educação, saúde, trânsito, muitas atividades que foram transferidas e junto com essas transferências de responsabilidades, também muitas transferências financeiras, não é? Este ano agora estamos encerrando, né? E são somente no plano federal, 19 bilhões de reais transferidos para Alagoas, bilhões, não são milhões, bilhões de reais. 11 desses 19 foram para os cofres municipais. Esse é um dado importante do portal da Transparência Federal, né? Transfere para as prefeituras de Alagoas, mais 2 bilhões e meio transferidos do estado de Alagoas, a título, né, da cota IPVA, da cota IPI, ICMS também, transferido para os municípios alagoanos. Os recursos financeiros, porque grande parte, Marcos, grande parte das nossas prefeituras, quase, não diria totalidade, mas a maioria das prefeituras tem dificuldades muito de captar recursos próprios, né, de arrecadar. Por quê? Porque são economias pequenas, pobres, sem escala, não é simpático por parte do prefeito fazer um cadastro de PTU, de SS. Muitas cidades não têm nem regularização fundiária, né? As pessoas não são nem Exatamente. donas legalmente de onde moram. Exatamente. Eu acreditava que, de alguma forma, o mês de janeiro ele sofre o impacto de dezembro por conta de alguns repasses como aposentadoria, pagamento de 13º e folha. Mas ainda assim insuficientes para tocar a máquina. Exatamente, esses municípios. E o que é que acontece? Com as transferências crescentes, porque depende muito da Receita Federal, e como a Receita Federal cresceu muito em 2023 e 2024, também o volume de transferências, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios, né, que é a central, a preocupação central dos 3 decênios, como eles chamam, né? A cada 10 dias que vem uma parte do custo mensal do IFPM. Então, houve uma evolução muito grande, junto com o crescimento também das funções municipais. Saúde, como eu repito aqui, saúde, educação e assistência social. Por quê? Porque em economias pobres, em municípios pequenos e pobres e dependentes do poder público, essas 3 funções, saúde, educação e assistência social, têm um peso decisivo. Tanto peso que das 102 prefeituras de Alagoas existentes aqui, 102 reelegeram os seus sucessores ou fizeram a reeleição própria do próprio prefeito que estava no cargo, né? São máquinas que terão continuidade, o que naturalmente uma certa tranquilidade para o início das gestões, porque teoricamente essa equipe que continua conhece já a própria realidade. Isso é um ponto. Uma questão também a levantar, importante, que se fala pouco, mas tem que ser trabalhado esse elemento, é de que o conjunto dos municípios, isso no Brasil inteiro, mas em Alagoas, em estados mais pobres principalmente, né, como Alagoas, o conjunto das prefeituras, ela tem um peso, veja bem, no sentido administrativo, muito maior que o Estado. O governador, porque o governador concentra, lá no Palácio dos Martírios,
poder muito grande, porque é uno, não é? É somente um Estado. E são 102 municípios. Os prefeitos não têm uma representação una, são 102 prefeitos e 102 câmaras municipais. Mas quando somamos os recursos dessas prefeituras, eles têm um papel muito maior, muito mais forte de intervenção, não somente no volume, mas também na qualidade. Por quê? Porque a cidadania, ela luta, briga por educação, por saúde, né, por condições melhores de assistência social, que são decisivas nessas localidades. E aí, os recursos federais que chegam das políticas federais e também as transferências estaduais fazem com que a gestão municipal ela seja muito facilitada. Cresceu muito. Cresceu tanto, que o número de funcionários públicos nas prefeituras em Alagoas hoje chega a 180 mil funcionários, servidores municipais. Quanto tem o Estado? 47. Dá para ver o tamanho, quase 4 vezes, né? Quase 4 vezes, mais que 4 vezes, não é? O número de funcionários e servidores municipais em relação ao Estado. Isso entra na conta da despesa obrigatória. O prefeito, independente de qualquer outra situação, tem que honrar esse pagamento e com a nova realidade do salário mínimo, que deve causar algum impacto também, né? Sim, porque R$ 106 mensais numa folha de 5 mil funcionários significam 5 milhões de reais a mais, né? Um pouco mais de 5 milhões a cada mês. Mas o fato é que as prefeituras estão em situação muito melhor. E como esse período de tempo de transferências, desde a Constituição de 88 para cá, é crescente e irregular, não é? Então, o SUS ele é pleno nos municípios, o Fundeb é pleno nos municípios, né? O SUAS também, a assistência social também. E isso faz com que as prefeituras tenham uma relação muito forte com a sua população, com a sua representação. E as prefeituras, nesse conjunto, têm um peso muito maior do que uma representação política, inclusive, mais forte, não no sentido total, porque não há uma prefeitura para o Estado, são 102, naturalmente. Mas quando tocamos o conjunto, é talvez uma eleição tão importante como eleger o governador, como as majoritárias também, né? Daí o peso muito grande da representação política da Confederação Nacional dos Municípios, da Federação Nacional dos Municípios, da AMA, não é? Que são representações políticas com muito crédito, muito peso, em função daquilo que ele representa, né? Representa a alma da gestão brasileira, que é cada vez mais municipalizada. Agora, Cícero, tem um detalhe importante. Muitos desses municípios fazem parte daquele chamado guarda-chuva social do governo federal, Sim. Porque tem uma parcela significativa da sua população que depende, por exemplo, do Bolsa Família, né? Isso. Há correntes no Brasil que dizem que isso é despesa. O governo federal tem uma concepção até ideológica de que é investimento. E aqui no estado de Alagoas, a gente já discutiu em outra situação, é o estado que, para o perfil da realidade nordestina, foi o que mais investiu com recursos próprios. Leia-se, aplicação em obras também. Isso pode gerar mais empregos e, em algum momento, também resolver essa demanda social desses municípios? Sim. Veja bem, há uma influência grande, tanto do governo federal, através das transferências diretas, mas também de investimento em obras. Por exemplo, o Canal do Sertão. Impossível ser realizado por Alagoas, aquela obra. Pelos municípios, nem pensar. Não é uma obra monumental, 3 bilhões já de reais investidos, quer dizer, isso seria impossível para São José da Tapera, Olho d'Água do Casado, realizar aquela obra, né? Então, influencia, sim, uma ponte sobre o Rio São Francisco, ligando Penedo a Sergipe, na Alagoas a Sergipe, mais uma ponte, porque já existe uma, né, de Porto Real do Colégio. Na verdade, existem duas, porque temos outra, uma terceira lá no Sertão. Mas o fato é de que influencia a União, influencia também o Estado de Alagoas. Por quê? Porque o Estado de Alagoas também tem obras distribuídas por todas as localidades, na área de educação, hospitais, escolas, então estradas também, quando duplica, tem influência, sim, positiva e influencia também o processo eleitoral interno de cada uma dessas localidades. Mas, veja bem, as prefeituras têm um perfil, têm uma presença cada vez mais autônoma, cada vez mais importante, não é? Por quê? Porque, Marcos, dos 112 municípios alagoanos, apenas 13 localidades têm, na prefeitura, menos que 500 funcionários. É um exército monumental. 30, tem entre 500 e 1.000, 25 delas têm acima de 1.000 até 2.000. E mais 25 prefeituras têm acima de 2.000 funcionários. Um exército monumental. O prefeito, por exemplo, de uma cidade como Rio Largo, ele tem um conjunto de 5.500 funcionários e servidores na localidade. Então, isso tem um peso na realidade local, na vida cotidiana da cidadania, porque
porque ninguém vive no abstrato, né? Vive na sua casa, no seu trabalho, É dinheiro que vai estar saindo dos cofres municipais, indo para esses trabalhadores, mas que na sua avaliação, e como você cria esse cenário, volta para o próprio mercado local. Volta ao mercado. Veja bem, quando eu falei 19 bilhões foram realocados em Alagoas. 11 bilhões para as prefeituras e 8 bilhões para o Estado. Né? Essas transferências constitucionais, chamadas obrigatórias. Obrigatórias. Só que tem um detalhe importante. Mais 14 bilhões de reais vieram para Alagoas e vai para os municípios a título das transferências sociais. Previdência, Bolsa Família, Vale Gás, esse mundo, esse universo de políticas de transferência de renda direta ou indireta que impactam principalmente aonde? Nas pequenas localidades, não é? Localidades que são previdenciárias. Se retira o dinheiro da Previdência ou o dinheiro do Bolsa Família, teríamos faixa de Gaza aí em quase todas as localidades, né? Seria uma situação anômala, né? Então, esse peso da União é muito grande. Agora, quem é que gerencia o Minha Casa Minha Vida em cada localidade? Quem gerencia o Bolsa Família? A Prefeitura. Não é? Esse poder da Prefeitura, né, das políticas assistenciais, por exemplo, total, né? Porque existe o recurso federal, planejamento estadual, mas o exercício, finaliza com o papel dos funcionários públicos municipais. E claro que no processo eleitoral, isso se revela como agora, né? Prefeitos, por exemplo, tivemos 5 localidades aqui em Alagoas que os prefeitos concorreram contra ninguém, ele mesmo, sozinho, com um único candidato. Cidade só com um candidato. Isso, mas vários outros municípios tiveram candidatos que desistiram, como foi o caso de Arapiraca, não é? Um forte candidato desistiu de ser candidato, olhou o cenário e disse, não é o momento de ser candidato. Aqui não dá, né? Aqui não dá, né? É uma bola dividida, como diria em futebol, né? Agora, Cícero, tem um detalhe importante, a gente falava há pouco de uma matéria aqui sobre o aumento da temperatura no Brasil e, consequentemente, também em Alagoas, o que deve afetar a agricultura. No momento em que o governo federal, há alguns anos, inclusive anteriormente ao próprio governo do presidente Lula, já vinha fazendo muitos incentivos para a agricultura familiar. Essa agricultura ainda é muito residual, muito pequena, é basicamente para manter as próprias famílias ou também tem interferência na economia, como se dizer assim, positiva de alguns municípios? Não, tem crescente, é um dado positivo da economia alagoana nestas 2 últimas décadas, o crescimento da chamada agricultura familiar. Ela já teve vários nomes, né? Lavoura de mantimentos, pequeno agricultor, pequena agricultura, agricultura de subsistência, mas hoje, modernamente, a categoria chama-se agricultura familiar, aquela onde o trabalho da família é evidente, né? O controle majoritário da propriedade é da família. Ela cresce muito fortemente como produtora de alimentos e também como produtora de matérias-primas para a indústria, nesse setor. Por quê? Porque nós temos 3 grandes blocos em Alagoas. O setor sucroalcooleiro, né, que está estabilizado, né, com a tendência decrescente da presença na economia estadual. Temos a pecuária, principalmente a leiteira, que é muito moderna, né, no agreste e no sertão, menos a pecuária do corte, e a agricultura familiar. Esses são os 3 blocos constitutivos do mundo rural alagoano. Quem diversifica, quem amplia, quem traz novidades é a agricultura familiar alagoana. Então, novas culturas, muito produção. Nós temos hoje uma produção crescente, né, de milho, por exemplo, né? E, claro, o milho é uma atividade típica, né, da roça antiga, né? O milho, o feijão, a mandioca, o jerimum, o inhame. Foi a base da alimentação, ainda muito presente no Brasil, né? Cresceu, mas ela ainda não atende às demandas, nem de longe, né, das necessidades dos 3 milhões e 200 mil alagoanos, mas tende a crescer. Não é? Esse sistema de financiamento, tipo compras do PA, o Pronaf, o PENAI, vários, né? E atividades também, como a do BNB, com o AgroAmigo, toda essa rede financeira de compras e de financiamento, um pouco de assistência técnica, transformaram a agricultura familiar em Alagoas num setor com muitos nichos modernos, distribuídos pelo Estado. Não é? Hoje há um crescimento em torno de Arapiraca, na região norte, vários, né? E agora no Canal do Sertão, já um acontecimento meio primitivo, né? Meio improvisado, mas o fato é que é um crescimento dessa produção familiar. Agora, Cícero, eu percebo que o governo também celebra conquistas importantes na área de educação, o que é fruto de anos de investimento. Então, a gente já tem um exército agora, ao contrário daqueles analfabetos do passado, que a gente sempre analisava 15, 20 anos atrás, de pessoas não só letradas, mas capacitadas, né? Elas podem migrar de alguma forma para interferir positivamente na economia, e eu me refiro ou ao serviço público, ou microempresas, né? Porque há uma campanha grande do Sebrae em nível nacional, o próprio BNB, que incentiva muito os microempreendedores, para que eles também interfiram positivamente na economia? Sim, veja bem, a educação
quem acompanha, né, quem trabalha nesse ramo, sabe que os efeitos são intergeracionais, né, de uma geração geracional. Não se resolve nada em curto prazo na área educacional. O mínimo 10 anos, é isso? Pelo menos uma geração, né, 15 anos. Então, há uma transformação. Nós temos uma diferença muito grande. Os melhores dados, na minha cabeça, sobre a educação estadual, esses dados são feitos pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Do ano 2000, eleições gerais no ano 2000, 52% do eleitorado, naquele momento, analfabeto. Analfabeto absoluto, né? Incapacitado. Quanto nós temos hoje? Menos de 20%, uma queda muito extraordinária. Então, nesse período de tempo, os eleitores com nível médio cresceu, quadruplicou, e nível superior, surpreendentemente, né? Os dois juntos, nível médio e nível superior, já são mais de metade do eleitorado. Isso influencia na economia decisivamente, como consumidor, como trabalhador, né? Como cidadão, no requerer seus direitos. Portanto, há uma mudança. Toda mudança numa sociedade travada como a alagoana, ela é lenta. São micro mudanças, né? Incrementais, como se diz, né? Mas o fato é que nós estamos mudando. E de 2024 para 2025 também acontece isso. Os investimentos públicos são decisivos. O papel das prefeituras, decisivo, né? Os prefeitos têm essa responsabilidade. Vai sair agora, deve sair agora, nos próximos meses, os dados do IDH municipal. Então, os prefeitos estão preocupados. Por quê? Porque ali vai refletir o papel da gestão municipal nesses últimos 10 anos, 14 anos, na verdade, porque os últimos dados são de 2010. Então, esses indicadores vão ser seguramente bem diferentes, serão diferentes de 2010. Portanto, nós temos um processo evolutivo. Pois é, torcer então para que o clima, né, ajude os municípios acima de tudo, porque naturalmente se tiver mais problemas com seca, mais dependência municipal e também do governo federal. Mas diante do que você coloca, o cenário se torna positivo, pelo que foi construído em termos de base até agora, o chamado passo para o crescimento talvez esteja mais próximo, mas ainda é preciso aguardar, porque são os números que vão dar essa identidade real. Sim. Nós temos uma situação favorável. Desde 2017, que as chuvas regulares aqui em Alagoas, períodos sem... Porque, na verdade, há que distinguir, Marcos, entre verão e seca, né? A estiagem do verão é estiagem, tem que existir a estiagem, né? Naturalmente no verão. Já faz esperada, né? Só o perigo é quando atravessa o mês de março, né, do ano, porque o ano agrícola não coincide com o ano fiscal. Então, quando atravessa o dia de São José, 19 de março, até lá não choveu, então é um perigo para a agricultura, que não é o caso alagoano. Nós estamos tendo, desde 2017, anos de chuva, inclusive anos excessivos de chuva, não é? No Agreste e no Sertão. Tanto que a pecuária levantou muito fortemente também, na agricultura familiar levanta. E o que vai acontecer este ano? O anúncio, pelo menos até agora, também é de chuvas regulares, segundo o Plano Nacional, né? A Laninha, ainda o Laninho, o El Ninho, né? Não chegaram ainda a dramatizar a nossa situação climática. Portanto, há uma expectativa positiva. Como você fala, é importante muito, principalmente para as pequenas localidades que têm uma forte presença rural. Mata Grande, por exemplo, 70% da população de Mata Grande vivem ainda no campo. Então, é importante a chuva, não é? Para localidades como desse tipo. Não tão importantes como para os litorâneos, não é? Que o turismo hoje é importante, a indústria, o comércio, o serviço, né? Mas para localidades que dependem da agricultura, chuva é uma festa, não é? Chuva é uma necessidade para alimentos do gado, para a forragem, para plantar o milho no dia de São José, não é? E colher lá no dia de São João, em junho, e para a vida cotidiana de todos que moram por lá. No início da minha carreira, quase 30 anos atrás, eu recebi uma pauta para chegar em São José da Tapera. E era para acompanhar exatamente a missa que era celebrada no leito do rio, justamente esperando chuva para que tivesse essa água. E choveu. E foi interessante, ninguém abriu o guarda-chuva, nem o padre, porque a chuva era considerada uma chuva de bênçãos, porque era um sinal de que a agricultura seria positiva. Queria agradecer a sua presença, professor Cícero Pérez, nosso consultor aqui de Economia, por essa aula. Ele que é professor da UFAL. Até a próxima oportunidade. Hoje foi a nossa última participação aqui no Gazeta News, edição da tarde, mas o titular, o Viderlan Araújo, vai lhe explorar. Até a próxima. Legal. Um abraço, obrigado. Feliz Ano Novo.